Bom dia. Bom, mulheres que já entraram, todas vão ficar sem voz e sem vídeo. Vão ser todas mutadas e tiram o vídeo, tá? Porque senão a gente não consegue, gente. É muito barulho, escuto barulho de fora, de gente falando. Então, assim, para a gente poder fazer a coisa de forma mais organizada, tá? Bom dia a todas e todos. Ainda não vi nenhum homem entrando, mas os andropausados também podem participar, né? Então, a Tati, gente, quem está entrando agora, bom dia, lindona. Ah, meu Deus, todas são lindonas aqui, gente, pelo amor de Deus. A Tati, gente, eu vou já só falando mais ou menos, então, como é que funciona. A Tati, tem que agradecer ela muitíssimo, a Tati é secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, qual eu estou participando nesse triênio. Ela, com toda isso, a delicadeza, gentileza e vontade, está nos apoiando, tá? A gente está tendo essa parceria com a sociedade. Então, a gente está podendo realizar esse evento em parceria com o Zoom pela sociedade, e a Tati vai ajudar a gente, vai mutar os microfones de vocês e vai tirar o vídeo para a gente poder fazer esse evento aí de forma mais organizada. A gente vai fazer micro palestras e depois vocês podem mandar as perguntas pelo chat, as perguntas escritas, tá bom, mulherada? Manda a pergunta por escrito, manda a hora que quiser, o comentário que quiser, a gente vai olhando e vai respondendo. Tá certo? Então, acho que já está na hora de começar, 10h07, já temos mais da metade da sala cheia. Mais uma vez, então, um super bom dia para todas vocês, super obrigada pela presença. Eu já fiz live com todas essas mulheres poderosas que estão aqui hoje, cada uma teve sua peculiaridade. Com a Patrícia Reis, nutricionista, o meu sustento do celular caiu, e caiu a conexão, foi uma brincadeira atrás da outra, a Patrícia falava assim comigo virada, foi uma brincadeira atrás da outra, mas deu tudo certo, foi um sucesso. Com a Carol, com a Dermato, ela ficou mega estressada com o sorteio no final, eu estava relaxadona, estava achando lindo que quem estava sorteando era ela. Cada pessoa que curtisse ia ter mais chances do sorteio. Teve uma figura aí que fez 155 comentários e a gente queria tirar ela do sorteio, foi muito engraçado, tanto que a gente fez uma segunda live para isso. E a doutora Fernanda, queridíssima uroginecologista, que ela ficou com uma fama maravilhosa. É a doutora do olho de coco. Eu quero a doutora do olho de coco, então vamos lá juntar essa mulherada toda e poder falar um pouquinho aí dessa fase aí tão enlouquecedora, né? Que é a menopausa, perimenopausa, intra, per, pós, como queiram chamar. Na realidade, gente, a menopausa é o fim da menstruação. A mulher, ela fica numa faixa que chama a síndrome do climatério. Ela começa num período antes do final da menstruação e vai até o final da nossa vida. Não necessariamente esse período todo de sintomas e de queixas tão importantes que a mulher tem nessa fase. Realmente, quando para essa menstruação, é que os sintomas realmente ficam mais intensos, né? E o que são esses sintomas? É a queda do hormônio. Cai o hormônio do estrogênio, cai o hormônio da testosterona. E temos todas aquelas alterações super gostosas, super bacanas, né? Que quem já chegou lá sabe como é, quem não chegou, chegará. Então, a gente tem alteração do cabelo, da unha, da pele, musculatura, engorda, humor, né? Cadê o nosso humor? Sono, libido, cognição, tudo altera. Então, temos solução para quase tudo, mas a mulher tem que estar consciente disto, tem que estar consciente desse período e tentar ter uma qualidade de vida melhor. Eu, como mastologista, não posso deixar de comentar a respeito da possibilidade do câncer de mama, que é a grande nuvenzinha, né, que fica em cima da menopausa. A mulher na menopausa, não vou usar hormônios porque dá câncer de mama. Vamos lá. Toda mulher pode usar reposição hormonal? Não, nem todas podem, mas tem umas mulheres que têm indicação precisa de usar. Eu trouxe uns dados aqui para vocês de algumas publicações que eu acho muito importantes, porque a mulher só pensa que dá câncer de mama o hormônio. Não vou tomar hormônio porque vai me dar câncer de mama. Não vou tomar hormônio porque o hormônio engorda. Não vou tomar hormônio. E olha só, gente, quando a gente vai fazer
Quando a gente vai ver na literatura quais são os riscos, qual é o maior risco que a pessoa tem para um câncer de mama, quando vocês associam outros fatores, a gente tem como maior risco para câncer de mama a obesidade. A obesidade tem um risco maior de desenvolver câncer de mama do que o uso da reposição hormonal por menos de 5 anos. Existe um trabalho publicado em 2019 que estratificou, quantificou certinho qual é a porcentagem, quantas mulheres a mais terão câncer de mama para aquelas que repõem hormônio. Existem várias formas de repor. Quando a gente repõe os dois hormônios juntos, que é o estrogênio e a progesterona, de forma contínua, o tempo todo dia tomando os 2 remedinhos, a gente tem um câncer de mama a mais para cada 50 mulheres. Quando a gente usa o estrogênio e a progesterona de vez em quando, tá? Que é o uso dela intermitente, a gente tem um caso de mama a mais para cada 70 mulheres. E para aquelas mulheres que não têm útero e podem usar somente o estrogênio, independente da via, comprimido, gelzinho, independente da forma que usar, a gente só tem um caso de câncer de mama a mais para cada 200 mulheres. Então, a gente tem que realmente ter um bom senso e tentar entender que esse aumento, ele não é ao desespero de você se negar a fazer a reposição. Vamos lembrar que pela Organização Mundial de Saúde, 200 mulheres morrem de doença cardiovascular por dia, tá? Ou seja, morre muito mais mulher de doença cardiovascular do que pacientes com outras alterações. Bom, era mais ou menos esse pontapé inicial que eu queria dar. Claro que são N as opções dos tratamentos que a gente tem. E mais uma coisa, a mulher que faz a reposição hormonal, quando houver indicação, ela tem que fazer mais exames de imagem, tem que fazer mais mamografia, mais ultrassom, tem que fazer ressonância só porque ela está fazendo a reposição hormonal? Não, tá? A rotina de exames é semelhante. Então, isso é para acalmar o coração de quem faz a reposição hormonal, que continue, principalmente nessa pandemia, e quem ainda não iniciou e tiver a indicação, pense com todo carinho na possibilidade, porque com certeza a qualidade de vida ficará muito melhor. Mulheres, vou passar a voz aqui agora a vez para a nossa queridíssima dermato, doutora Carolina Gonçalves. Gente, todo mundo conhece, quem quiser saber o currículo, todas elas são professoras, elas trabalham em área de pesquisa, de estudo, consultórios privados, em clínicas. Eu não vou entrar aqui em detalhes de que cada uma é, porque se eu for dar chefe disso, diagnóstico daquilo, eu vou ficar a manhã inteira aqui. Carol, beijo, tua vez. Obrigada, Júlia. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu também, como a gente tem que falar bem rapidinho, fazer um resumo, eu vou resumir um pouco e depois, se tiver pergunta, a gente responde no chat e tal. Né? Então, quais são as principais alterações que vão acontecendo com a gente, com o nosso corpo, e principalmente, né, no meu caso, com a nossa pele, com a menopausa, com a chegada da menopausa, que já coincide, né, com uma idade em que algumas alterações já estão acontecendo já há algum tempo na pele, né? O envelhecimento ele é contínuo desde o dia que a gente nasce, eu falo isso, a gente começa a envelhecer e aí a gente tem alterações, né, no meu espectro ali. A gente tem as unhas, que geralmente ficam mais fracas, ficam frágeis, lascam com mais facilidade, ganham umas estriazinhas, né, que muitas vezes a gente não consegue reverter, mas a gente consegue melhorar isso também com alguns cuidados básicos. Os cabelos, eles também geralmente ficam, né, mais ressecados, mais opacos, embranquecem, né? E o cabelo branco, com algumas exceções, né, dona Maria Júlia? O cabelo branco, em geral, ele é mais grosso, ele é mais seco. Uma pessoa que quer manter, por exemplo, um cabelo branco como a Júlia tem que ter uns cuidados extras, mas e não é todo mundo que fica bem, né? Como a Maria Júlia fica. Muita gente fica com aspecto envelhecido mesmo, com os cabelos brancos surgindo e tal, e preferem disfarçar, preferem pintar, inclusive eu.
E aí os cabelos também ficam mais secos, né? Também acabam ressecando, isso é uma verdade. Além disso, os cabelos, eles diminuem a densidade. Então, independente de algum problema, de alguma tendência genética, como a alopécia feminina, que algumas pessoas podem ter, independente disso, normalmente, com qualquer um, os cabelos eles vão diminuindo a quantidade, a densidade. Então, você tinha uma quantidade X de cabelo, e isso diminui uns 20%, 30%, mais ou menos com a... Lógico que isso não é... menopausa, parei de menstruar, amanhã vai cair 20% dos meus cabelos. Não. Você vai tendo isso ao longo dos anos, a gente vai tendo uma diminuição dessa densidade. E aí, indo para a pele propriamente dita, né? A pele também, o ressecamento é uma verdade, é muita queixa de ressecamento, né? Da pele do corpo e da pele da face também, né? O rosto, às vezes a pessoa tinha uma pele oleosa e ela começa a ter a pele seca, começa a precisar de outros tipos de cuidado em relação ao que ela fazia anteriormente. A pele, geralmente, ela afina, ela fica mais opaca, ganha manchas, né, de todo o sol, de toda a poluição, de tudo que a gente viveu a vida toda. Eu digo que a gente tem marcas na pele da vida, lógico, as rugas, algumas manchas, algumas coisas, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode ficar com a pele mais viçosa, mais bonita, para você ficar na sua melhor versão, porque você chegou na menopausa, você geralmente já é uma pessoa que já está mais madura em relação, né, à maturidade mesmo psicológica, né? A maturidade, você já está mais madura, você já tem um autoconhecimento. Então, por que não você ficar mais bonita, mais plena, né? Com a sua idade? Não é aparecer... Eu estava fazendo um post outro dia sobre isso, né? Ninguém quer aparecer aqui... você está na menopausa, você está entre os seus 45, 55 anos, você não quer parecer que tem 20, né? Não é adequado. A gente quer parecer que a gente tem a idade que a gente tem, mas que a gente se cuida, que a gente tem uma autoestima, que a gente gosta, né, de se apresentar bem. E isso, lógico, é de cada um. Não é a minha verdade não é a verdade de todo mundo. Cada um tem que buscar isso. Mas isso é muito prazeroso, né? Você se cuidar, você olhar e se achar mais bonita, se achar mais poderosa para enfrentar as coisas da vida, né? Porque a vida não é fácil. E aí a gente pode ter uma rotina básica, que o mínimo que eu recomendo para quem não tem saco de nada, não quer fazer nada, são 3 coisinhas mínimas, né, para a pele, para a superfície da pele, que são a lavagem, né, você lavar com sabonete adequado diariamente, a hidratação e a proteção solar. Então, essas 3 coisas são o mínimo assim, que todo mundo deveria fazer. E aí, algumas outras coisas a gente pode fazer ou não, dependendo da queixa, dependendo do objetivo que a gente tenha, se você quer clareamento, se você quer um viço maior na pele, se você quer dar um upzinho na face. Então, isso varia. E lembrar que isso é o cuidado superficial, né? Então, o que a gente pode fazer para essas alterações que eu disse, de afinamento, de diminuição do tônus, da hidratação, a pele fica opaca, diminui o viço. Então, essas alterações a gente pode combater com os tratamentos com rotina básica em casa, como eu falei, pode ser essa básica e pode ter algo a mais. Mas só que outras coisas também vão acontecendo, né? Aquilo que a gente fala que o rosto vai desabando, que a gente vai derretendo, né? E por que a gente derrete? Porque todas as camadas que a gente tem, elas dão uma queda. Então, a gente tem a pele mesmo, propriamente dita, a pele afina, você perde colágeno da pele e aí a pele fica flácida. Embaixo da pele, a gente tem as camadas de gordura da face. Então, a gordura, a famigerada gordura que a gente acumula onde a gente não queria, né? Vem aqui para a barriga, vem aqui para o culote. Essa gordura a gente perde no rosto.
e ela é importante para o rosto, né? Aquela gordura dá para a gente, a gordura que a gente tem aqui, ela dá o formato do rosto, ela dá saúde para o rosto. Essa gordura daqui que a gente perde, ela dá um aspecto saudável para o rosto, então isso faz falta. E a gente vai perdendo, isso daqui vai afundando, a gente vai perdendo essa gordura. Essa e outras do rosto, essa daqui geralmente é a primeira que a gente sente. Por isso que faz o tal do bigode chinês, né? A gordura, o rosto vai derretendo e faz aqui. Além disso, uma camada mais abaixo da gordura, o músculo, né? Então a gente tem a flacidez muscular, porque é a ordem natural das coisas, é um músculo que a gente geralmente exercita basicamente para falar e tal, e aí o músculo também vai ficando mais flácido e mais fino. E abaixo ainda tem o osso, que a gente também perde substância óssea. O osso fica mais fino também, mais poroso. Do mesmo jeito que a gente tem a osteoporose dos ossos do corpo, né? A gente tem também o do rosto. Mesmo sem osteoporose propriamente dita, né, diagnosticada, os ossos afinam, né? Então a gente tem uma reabsorção do tecido ósseo, então os ossos também afinam. Por isso que o rosto vai ficando mais magrinho, o rosto vai ficando, né, vai derretendo, porque a gente vai perdendo as sustentações, os pontos de sustentação do rosto. Isso também a gente pode tratar, a gente pode agir nesses pontos também, nas camadas mais internas que eu falei, mas aí a gente precisa de procedimentos, não é uma coisa assim que a gente consiga fazer com creme e tal, né? A gente precisa de alguns procedimentos que a gente pode fazer, botox, preenchimento, estimuladores de colágeno, bioestimuladores que a gente chama, né? Esses estimuladores de colágeno que estimulam a nossa pele a produzir o colágeno. E algumas coisas a gente pode, inclusive, tomar o colágeno, né? Uma pergunta que, se não tiver aí, eu já vou até falar. Tomar o colágeno vai fazer com que... não, então peraí, eu vou tomar o colágeno e aí meu colágeno não vai cair? Não, ele vai cair de qualquer jeito, porque você precisa estimulá-lo de alguma maneira, né? Estimular a produção. Se você toma o colágeno, ele não vai direto lá e gruda na tua pele e faz a tua pele ficar firme sem você fazer nada. Você precisa fazer algumas coisas que estimulam o colágeno, mas tomar o colágeno vale a pena sim. Mas é sempre bom fazer alguma coisa que estimule o colágeno, que tanto pode ser creme de casa, rotina de casa, quanto alguns procedimentos. Acho que era isso. Eu tentei, para não demorar demais também, tentei dar uma resumida, não sei se eu falei muito rápido. Enfim, se tiver pergunta depois, a gente responde com calma. Ótimo. Vocês estão me ouvindo? Então tá, beleza. Não, Carol, maravilha, sensacional, perfeito. As perguntas podem aqui do lado, já tem alguns elogios, alguns comentários. Ótimo. Gente, pelo amor de Deus, mantenham os microfones fechados, tá? Porque senão acaba atrapalhando quem tá na hora da palestra, tá? Mulherada enlouquecida. Vamos lá, Patrícia Arraes. Já botei, Patrícia Arraes arrasa. Patrícia, diz para essas mulheres que elas têm que comer alface e tomar água e respirar vento, né? Na menopausa, é isso, Patrícia? Já começa por aí, né? Já começa por aí, a gente eu tô querendo, depois da fala dela, da Carol, eu tô querendo sair da live, porque a minha questão é o cabelo, né, minha filha? Se perde 30% do cabelo que tem, vocês imaginam eu, né, com 70 anos, como a minha mãe, né, com aquele pouquinho de cabelo, meu Deus. E ela só vai animando, né? Derrete, não sei o que da estrutura. Menina, eu fui ficando, falei, meu Deus do céu. Não, mas eu falei que tem jeito para tudo. A gente consegue melhorar tudo. E a ideia, né? A ideia desse encontro, desse presente que a Maria Júlia deu pra gente, primeiramente agradecer a Maria Júlia pelo convite, por fazer parte desse contexto. É o nome mesmo, menopausa. E todas nós, mulheres, darmos uma pausa dentro dessa obrigatoriedade fisiológica que todas nós passaremos. E é uma pausa para o autocuidado, para a aceitação e para ver, ok, a gente vai ter que comer alface e beber água, ok, tomar o colágeno, fazer os cuidados básicos com pele, ok, então vamos seguir, porque a gente tem uma história aí, né, e um poder já relacionado à mulher, e é isso que a gente está reunida aqui como mulheres
para ajudar vocês, né? Então, na nutrição, vamos falar um pouco de estrutura corporal. É sabido que durante esse período da menopausa é um período onde há uma diminuição da taxa metabólica basal e com uma troca, uma modificação de deposição de reserva energética sob a forma, então, de gordura. Então, linkando com a fala da Carol, a gente tem um ganho, uma possibilidade maior de ganho de peso com deposição de gordura de forma diferenciada, com deposição de gordura mais na região abdominal, em detrimento às extremidades. A gente tem as questões que a Carol apresentou para a gente quanto à elasticidade, à qualidade dessas células. Então, a gente tem que começar a pensar de que forma a gente está nutrindo as células. Escolhas alimentares, não estou falando ali da brincadeira da Maria Júlia, tem que tomar alface, beber água. Não dessa forma, mas se a gente tem uma deposição diferenciada de gordura, uma taxa metabólica diminuída, sim. A gente sabe que depois dos 40, a gente até brinca que antes a gente fazia dieta, perdia peso, tipo, pro casamento de semana que vem, gente. A gente já fazia uma dietinha para caber no vestido e a gente já cabia no vestido. Agora são 7 meses antes, a gente está lutando e o vestido a gente compra outro para caber, entendeu? A gente faz esse tipo de coisa, se presenteia com vestido novo num outro número, mesmo tendo feito toda a dieta. Então, a gente tem que fazer estratégias alimentares para a gente ativar esse metabolismo. Não temos entre a gente um educador físico, obviamente que a gente respeita o posicionamento profissional e a indicação por um profissional de todas as áreas. Somos profissionais que trabalhamos em equipe multidisciplinar, com interdisciplinaridade, a gente acredita nisso. Então, a gente tem que indicar atividade física para que vocês melhorem esse balanço energético. A atividade física melhora também as nossas sensações de autoestima, desinflamam o corpo, porque quando eu falei que a gente tem essa deposição diferenciada, o tecido adiposo é um tecido que armazena muito mais facilmente toxinas, por exemplo. Todo o nosso corpo faz um processo detox. Mas quando eu tenho mais tecido adiposo, por exemplo, ingiro alimentos que têm muitos agrotóxicos, é nessa camada de tecido adiposo que a gente tem uma reserva maior dessa toxina. Até se eu for fazer uma estratégia detox, essa paciente vai demorar um pouco mais a responder esse processo que eu estou pensando, essa estratégia. Então, é dançar mesmo conforme a música. Não existe uma receita de bolo, mas a gente tem que ver o que te incomoda e de que forma a gente vai fazer. Dentro de cada célula nossa, existe uma usina nuclear energética chamada mitocôndria. Inflamação de baixo grau, sobrepeso, obesidade, alimentação inadequada, dificuldade para sono. Nós estamos passando por um período muito complexo, onde as pessoas estão tendo dificuldade para dormir. Isso tudo vai interferir fazendo dano à mitocôndria. Então, a gente tem que fazer estratégias para nutrir, para melhorar o corpo como um todo, para que tenhamos vitalidade. Existem estratégias que a gente pode utilizar. Essa semana, uma amiga minha me procurou porque está fazendo fogachos e falou que uma amiga dela está usando maca peruana. Mas ela me perguntou de uma forma, ela não me contou que estava tendo fogacho. Ela perguntou assim, você gosta de maca peruana? Eu respondi sim. Aí ela falou, minha amiga está usando. Eu falei, aham, e você está me perguntando por quê? Porque você quer usar, você quer saber dela, o que você quer? Não, é porque é para mim fogacho. A maca peruana é natural, então é excelente modulador para melhorar termogênese, melhorar libido, melhorar massa muscular nesse período, atividade física. Já que está depositando mais sob forma de gordura, vamos ativar esse metabolismo para que esse metabolismo leia e faça um anabolismo, um ganho de massa muscular. E a gente trabalha, por exemplo, com a maca peruana, que é uma das possibilidades. E aí, nos fogachos, embora toda revista lá de dieta, acho que agora não tem nenhuma revista, né, gente? Eu estou nos antigamente, né? Vamos mudar, vou falar de novo. Então, todo o YouTube, todo negócio de Instagram, fala para a mulher, usa canela, usa alimentos termogênicos.
termogênicos, aceleram o metabolismo, mas dão calores. Então, nesse momento, não é um momento. Se você está tendo, eu estou tendo paciente que está tendo 8 fogachos por dia, com 5 à noite. Não dá para você pegar uma banana e tacar muita canela em cima. Então, nesse momento, a gente anda para trás, tá? Cuidado com o que vendem para vocês na internet, quanto o que é dieta, fazer, deixar de se alimentar durante muito tempo, que não seja um jejum intermitente, que faça parte de uma estratégia nutricional. Então, sempre ter um acompanhamento. E aí a gente pode fazer moduladores de sono também, como 5-HTP, melatonina, algumas vitaminas do complexo B, para melhorar também e dar um pouco mais de tranquilidade, porque existe uma irritabilidade nesse período. Não existe uma receita de bolo, mas eu acho que a gente tem como fazer um caminho. Eu andei estudando, parece que também, como eu repito tanto sobre o intestino, essas alterações, porque a gente é muito cíclica, né? A mulher é isso, nós somos muita emoção. Aí tem dia que a gente está com raiva, a gente come, tem dia que a gente está feliz, a gente não come, e aí tem dia que a gente quer chutar o balde, chuta. Então, isso é que você está dando para o seu intestino, essa alteração de oferta de fitoquímicos e compostos bioativos. Como o intestino está relacionado com o metabolismo dos estrogênios, parece que essa alteração também pode ser um fator causal de você ter fogachos, ter essas ondas de diferenciação, inclusive de humor durante o dia. Então, vamos nutrir o intestino e fazer umas escolhas mais certas do que ficar fazendo muita loucura, dia sim, dia não, enfim. É isso, beijocas. Maravilha, maravilha. Ficamos aí para as perguntas. Tem milhões de coisas aqui. Que time Fernanda! maravilhoso. Time maravilhoso, maravilhosas. Fernanda! Cadê? Quero levar esse time, não sei para onde, mas, gente, Fernanda, leva a gente. Né, Fernanda? Ela não vai deixar você falar, Fernanda? Vou deixar, vai deixar. Estava só lendo, porque aqui elogiando, gente. Está cheio de elogio, mulher elogiando mulher, tudo de maravilhoso. Fernanda Giorelli, linda, maravilhosa, uroginecologista, fala tudo aí dessa área genital, laser, radiofrequência, olho de coco, que essas mulheres querem passar muito coco aí. Vamos embora, contigo. Pois é, fiquei com essa marca, né, do óleo de coco, mas bem, vamos ajudar a galera. Patrícia, olha, assim, adorei as coisas que você falou, assim, super alinhada com o que você faz. Eu também proponho sempre essa diminuição inflamatória. Eu acho que as pessoas têm que saber mais disso, né? E a saúde intestinal super importante. Quando a Maria Júlia falou da reposição hormonal, não é só a questão do hormônio, né? A gente tem que ver todo o resto, enfim. E Carolina, assim, fez a introdução ideal para mim, porque eu vou tratar aqui com nossa reunião da nossa saúde sexual nesse momento. Né? Então, ela introduziu o que acontece no nosso corpo, no geral, e na nossa face, que a gente vê mais fácil, mas que acontece tudo igual lá embaixo, tá? Na genitália. Então, a gente perde pelo, a gente fica com pelo branco realmente na genitália, a gente perde colágeno, a gente fica com mais flacidez na vulva e na vagina. Vulva é a parte externa da vagina, tá? E vagina a gente chama o canal. Então, com isso, a gente, primeiro de tudo, com relação aos pelos, já começa aquele olhar envelhecido, né? Você fala, caramba, estou com pelo branco aqui também. O que vão achar quando olhar? Às vezes você está cuidando, está com o rosto maravilhoso, mas aí aparece aquele pelo branco. Gente, o primeiro na minha vida foi um evento de tristeza. Eu sei como é que é. E aí, quando você vai... então vou fazer depilação a laser. Aí aquele maldito daquele pelo branco não sai direito com um laser mais comum. Enfim, mas tem solução, galera. Não precisa só pensar em depilação, raspar, enfim. Tem solução, doutora Carolina aí deve depois poder falar alguma coisa sobre isso. Mas e a rarefação do pelo também permite que a gente comece a ver essas alterações de flacidez que a gente nem enxergava. E pelo fato também de existir o pelo branco, você querer tirar, você começa a evidenciar mais aquela flacidez. E aí você fala, nossa, ela está ficando velhinha também, né? Eu quero poder fazer alguma coisa e antigamente nem existia o que poderia ser feito. Hoje em dia a gente tem algumas opções para melhorar esse aspecto externo. Mas isso eu vou falar depois, porque eu vou falar um pouco mais do canal vaginal. Porque é o que vai fazer a gente procurar de fato, porque a nossa vida sexual começa a perder um pouco a qualidade.
a gente fica com uma lubrificação menor. O desejo de ter relação sexual já está um pouco menor, tá? Pela questão hormonal. E aí, quando você tem a relação, você tem uma lubrificação deficiente. Aí você demora um pouco no clima. A tua lubrificação, ela até existe, ela até acontece, mas ela demora mais. Então, tem aquela penetração meio rascante, sabe como é que é? E aí, acaba que você não fica com vontade de ter de novo. Ou então, quando ela não acontece, que você usou um lubrificante, alguma coisa, depois você sente ardência, porque também a gente está diminuindo a camada de células que tem a nossa vagina, que geralmente quando a gente está com hormônio, ela é bem larga. Eu geralmente faço uma correlação com o muro, por exemplo. Então, o muro a gente pode fazer ele de 3 camadas de tijolos ou um só. Então, quando a gente está na menopausa, essa camada que tem vaginal, ela é como se fosse de um tijolinho só, uma paredinha fina. Então, quando você tem a relação sexual que tem fricção, o que acontece? Ela logo se descama e a gente tem ardência, tem uma sensação ruim, mesmo que tenha usado um lubrificante, né, para penetração. Mas ter ficado ali raspando, acontece sempre uma ardência depois. E aí o que acontece? Uma mulher que já está com uma diminuição de desejo, aquela falta de vontade de começar, ela ainda tem essa sensação, ela não vai querer a próxima vez. Então, aí vem a questão da reposição hormonal, que pode melhorar isso, obviamente, mas ela não chega a fazer exatamente o que a gente consegue hoje em dia com as tecnologias. O ideal é associar a reposição hormonal com essas tecnologias que existem atualmente, que são o laser vaginal e a radiofrequência vaginal. E muito interessante também é que quem não quer ou não pode usar a reposição hormonal, a gente consegue dar uma melhora mesmo sem o uso do hormônio. E como é que funciona isso? São 2 tecnologias que quem vai, a pergunta de ouro que sempre me fazem, mas qual dos 2, doutor? Eu vou fazer o laser de CO2, ou o laser hérbio, ou a radiofrequência? Isso deixa comigo. Eu olho e avalio cada caso, tá? Dependendo do grau de atrofia que a gente tem. Mas, em geral, é um procedimento que é feito no consultório, dura por volta de uma meia hora. A gente faz uma introdução de um probezinho que parece uma caneta, tá? Eu não estou no consultório hoje, na live com a Sabrina, eu estava até com o probezinho, mas ele é bem fino, parece um espéculo, que a gente está acostumado a fazer o exame de preventivo, e a gente vai fazer movimentos muito suaves dentro da vagina. A radiofrequência é feita com gel e o laser não usa gel, mas a gente, através do calor, vai fazer o estímulo do colágeno e estímulo da vascularização de toda aquela região. E com isso, depois de alguns dias de sessão, a gente já começa a notar uma melhora daquele tecido. O corpo vai reagir àquele estímulo, produzindo mais quantidade de células, mais quantidade de vasos, para que a gente consiga ter o que a gente chama de rejuvenescimento, tá? Então, a gente consegue ter ali uma sensibilidade melhor. Então, o que eu costumo dizer assim, a libido ainda está boa, não tem esse problema não, doutora, eu estou bem. Mas quando faz a radiofrequência, quando faz o laser, nossa, como melhorou. Você nem percebeu que estava diferente, porque aquele delta, aquele tempo entre o início do estímulo e você ter o orgasmo, você está ali realmente envolvida e ter toda a questão neurofisiológica do processo, demora mais. E quando a gente faz esse estímulo para a radiofrequência ou laser, isso assim acelera muito. Por isso que a gente chama também de rejuvenescimento. E com relação à parte externa da vagina, como eu estava falando, você vai tendo essa diminuição, essa flacidez que acontece ali com os grandes lábios. A gente tem algumas possibilidades. A gente pode fazer preenchimento, por exemplo, com gordura autóloga, pode fazer preenchimento com ácido hialurônico, que também é feito, pode fazer bioestimulador, mesma coisa que a gente faz na face, a gente pode fazer no grande lábio. E também pode usar a radiofrequência e o laser ali, para clareamento, por exemplo, e para volumização dessa região também. Então, a gente não precisa estar passando por todo esse processo esquecendo que aquilo ali existe, não, que não tem solução. Hoje em dia, a gente adaptou esses métodos que a dermatologia, a cirurgia plástica, a medicina estética, conseguiram fazer para o restante do corpo, para essa região, porque ali é pele também, tá? E a gente também trouxe esses conceitos do laser da odontologia, que para pacientes que
quimioterapia, tinha aquela mucosite pós a quimioterapia, não sentia mais gosto, tinha às vezes até uma alteração de sabor com o que comia, e se fazia laser na mucosa. Aí a gente pensou, então por que não pode fazer o laser na mucosa vaginal também? E está dando super certo, a gente está conseguindo melhorar a vida sexual de pessoas que tanto fazem reposição hormonal, quanto principalmente das que não podem fazer reposição hormonal, né? Então, acho que é por aí. Assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do método, a gente tem no site várias formas de aplicação, enfim, e com relação à escolha de qual método que vai ser, aí eu acho que tem que ser indicação mesmo médica. Eu vou falar do óleo de coco, então. O óleo de coco, ele, que o pessoal gostou muito, ele serve como um lubrificante, né? Então, quem não pode usar hormônio ou quem não quer usar hormônio, tem a possibilidade de estar se hidratando com frequência com esse óleo, que a gente não precisa fazer nada manipulado para fazer para a parte externa e para o momento imediato da relação, mas se quiser para um uso de lubrificação interna, aí eu recomendo que faça uma fórmula mesmo manipulada, porque o óleo de coco ele fica muito, escorrega muito, então fica desagradável. Então é melhor que se faça uma fórmula manipulada para introdução na via vaginal. Então, aí tem que ser mesmo com seu médico. Mas, para lubrificação externa, pode usar o óleo de coco que a gente cozinha, né? Sem problema. Maravilha. Eu vou começar, tem umas perguntinhas já aqui, eu vou de baixo para cima, só para complementar e para a mulherada entender. Às vezes, a mulher faz a sua reposição hormonal, seja por comprimido, seja por creme que ela passe, e a vagina continua seca. Isso pode acontecer. Não é que o remédio não está fazendo efeito, que o remédio é baixo, que eu tenho que aumentar a dose, que eu tenho que ingerir testosterona. Não é isto. São receptores diferentes. A substância ela age de forma diferente. Então, a grande maioria das mulheres, elas podem fazer a reposição hormonal e fazer uma hidratação vaginal, seja com creme hormonal, seja com hidratantes não hormonais, ou seja com o laser ou a radiofrequência. Então, às vezes existe a necessidade de realmente dos dois pontos. Mulherada, vocês veem aqui que aqui está tudo completo, né? Barba, cabelo e bigode, né? A gente tem aqui para todos os lados. Vou só fazer uns comentários aqui pequenos aqui no final, que são justamente para a Fernanda, que elas perguntam com relação à incontinência urinária, se também é bom para incontinência urinária, o laser ou a radiofrequência, e o pergunta, que todo mundo pergunta, com relação a plano de saúde, se o plano de saúde cobre isso ou se isso seria considerado um procedimento apenas estético. Eu tive algum artigo nesse assunto. Com relação à incontinência urinária, né, a gente tem múltiplos mecanismos da incontinência, né? Que eu acho que agora abriu um monte de microfone aí. Só um minutinho. Gente, fecha o microfone, por favor. A minha médica... Rosa, falando de menopausa. Então, Rosa, fecha o microfone, por favor, senão fica todo mundo falando. Então, Tati, me ajuda aí. Essa é a que convidou ela para a live. Ela é astrologista e ginecologista. Tati, consegue fechar, Tati? Ginecologista também. Ela é famosa. Olha só, espero que ela fale só coisas boas, né, gente? Né? Menina, olha! Tati! Tá falando. Isso, fechar. Beleza, manda ver. Ela estava empolgada contando para alguém, né? Então, gente, assim, a incontinência urinária tem múltiplos mecanismos, né? Mas o mecanismo é que a gente fica com a uretra mais solta, ela fica mais móvel, tá? E isso vai acontecendo por quê? Porque a gente perde colágeno, a gente perde sustentação, e a gente tem as gestações, tem parto. Então, assim, o fato da gente ter engravidado já é um fator de risco, né? Porque a gente fala pela pressão abdominal, o fato da gente estar acima do peso já é um fator de risco de estar ali botando uma pressão acima, né, da uretra, porque
A uretra é o canal que leva da bexiga até o meio externo, né? E a nossa é bem pequenininha. Então, a pressão que é exercida sobre ela é muito importante para o mecanismo da incontinência. E a gente não tem, assim, um esfíncter, né? Como a gente chama, uma musculatura forte, como tem a musculatura anal, que não permite que a gente tenha incontinência fecal com tanta facilidade. Então, a uretra, ela não tem esse mecanismo. Então, realmente, essas pressões... peso, a mulher que faz crossfit, que faz exercício muito pesado, a dona de casa que pega muito peso, balde pesado, roupa pesada, pegar a criança também no colo sem fazer um exercício perineal, isso vai levar ao longo da vida, associado com a perda de colágeno, a uma incontinência urinária, que começa com os maiores esforços, né? A gente tossir, espirrar, pegar um peso, fazer um jumping na academia, que aí a gente sente a perda. O que essas terapias podem ajudar a gente na incontinência urinária? A própria reposição hormonal, ela já alivia um pouco aquela fase inicial, porque essa região, ela contém um monte de receptores que são de estrogênio e que, quando a menopausa vem chegando, a gente fica com aquilo faltando estrogênio ali e ele vai envelhecendo mesmo, e vai deixando a coisa ficar mais flácida. Quando a gente faz um pouquinho de reposição, aquilo já dá uma sustentada, já melhora. Só que não é o suficiente. Quando a gente associa a uma terapia dessa que faz uma remodelação e uma formação de novo colágeno, principalmente quando a gente faz ali pertinho da uretra, desse canal que eu estava falando, a gente consegue dar uma elevação muito significativa e melhora casos de incontinência urinária leve, que são esses casos de esforços intensos. É justo o contrário, quando a gente faz um esforço bem intenso e tem uma perda discreta. O que não acontece, gente, com quem já tem perdas a esforços menores, porque nesse caso a gente até pode ter um alívio, mas a gente não vai ter a cura por esse tratamento. Então a gente pode associar com o tratamento cirúrgico, tá bom? O laser não veio para substituir o períneo, ele veio para diminuir a quantidade de vezes que a gente faz períneo. Porque como a gente continua envelhecendo, vocês já devem ter ouvido, ou já devem ter feito, não sei, mais de um períneo. Não é incomum, tá? As mulheres contarem, eu já fiz 2 períneos, já fiz 3. Porque a gente faz o primeiro, fica maravilha. Ela continua envelhecendo, como a doutora Carolina falou, a gente nasce envelhecendo. Então, depois daquele períneo, ela continua envelhecendo e associado a isso, não fez uma reposição, não fez um estímulo do seu assoalho pélvico, continuou tendo os mesmos hábitos, e aí ela teve que fazer um outro períneo. Com essas tecnologias, a gente consegue postergar este momento do períneo, porque a partir de 40 anos a gente já tem uma perda hormonal, colágeno, que vai fazer com que a gente comece a ter essa queixa, e não necessariamente ainda é cirúrgico. A gente associa uma fisioterapia com laser ou uma radiofrequência e já leva essa mulher para um momento que aí, quando ela tiver com 60 e pouco, talvez ela nem precise fazer um períneo. Mas se fizer, vai ser uma coisa muito mais minimamente invasiva do que era antigamente, sabe? Então, é nesse contexto que as tecnologias vieram auxiliar bastante no tratamento da incontinência urinária, tá? Convênios cobrem esses tratamentos? Os tratamentos das terapias ainda não, tá? Eu sempre faço relatório, tem alguns convênios que estão estudando os casos, mas eu ainda não tive nenhuma paciente que tenha tido reembolso, tá? Eu acredito que vai começar com uma questão principalmente do câncer de mama e depois seguindo, porque isso é uma terapia muito importante para nós, eu não acredito que fique fora do rol de procedimentos necessário. Ainda não. Tá. Olha só, com relação ao paciente oncológico fazer reposição hormonal, Vanessa, paciente oncológico de câncer de mama não pode fazer reposição hormonal. Mas uma paciente, às vezes, com linfoma, uma leucemia, algum outro tipo de câncer, tem a possibilidade, se for extremamente sintomática e melhorar a qualidade de vida, sim, a gente pode repor. Câncer de mama não faz reposição hormonal, independente de ser triplo negativo, HER2 positivo, independente do subtipo molecular, ok? Tem uma pergunta aqui da Adriana, que ela comenta a respeito do anticoncepcional. Gente, a medicação do anticoncepcional é completamente diferente da medicação da reposição hormonal. Apesar de ser estrogênio e progesterona,
são substâncias diferentes. Então, aquela mulher que não menstrua pelo uso do anticoncepcional, né, em fase não menopausa, não vai ter esses sintomas da menopausa, ok? É um outro tipo de abordagem, um outro tipo de indicação. São situações diferentes. Patrícia, dietas, low carb, intermitente, dieta zero, ad eterno, essas dietas loucas alucinadas, servem, não servem, tira tudo, bota tudo, como é que é isso? Adianta fazer esse tipo de dieta nesse período da menopausa ou vamos para o bom senso? Tirando a dieta zero, porque vocês duas estão vendo que ela continua batendo na mesma tecla, né? Ela continua, porque acredito que é essa parada aí a dela, mas tudo bem. É uma revolta, Patrícia, é uma revolta. Pós-operatório da vida inteira, tem um negócio errado com ela, né? Tirando a dieta zero, sim, essas estratégias são muito bem-vindas. O jejum intermitente é uma das formas da gente fazer com o corpo, na verdade, é uma resposta metabólica, né? A hormese é o nome de resposta metabólica que o corpo dá diante de alguma agressão, mas pequenas agressões, fazendo com que as células que são submetidas a essas pequenas agressões fiquem mais ativas, mais responsivas, mais ligadas na missão, digamos assim. Então, o jejum intermitente, que pode ser feito a partir de 12 horas, né? Então, um jejum, passo número 1, pode ser 13 horas de jejum. Na verdade, eu trabalho de 13 até 16 horas de jejum. Pode ser uma das estratégias utilizadas. Não quebra jejum chás, cafés, sem nenhum tipo de adoção. Não quebram o jejum. É uma das possibilidades. A gente pode usar de forma cíclica, rodiziando as estratégias. Então, por exemplo, aquela mulher que não se sente bem tomando café da manhã, acorda e não sente fome, o corpo está falando com ela, então pode ser empregado. Dessa forma, a gente também pode diminuir essa resposta de inflamação. Low carb é uma pergunta fantástica, MJ. Por quê? Porque na internet vendem uma low carb, principalmente da galera do CrossFit, né, Fernanda, que você falou aí do exemplo CrossFit. Uma low carb diferenciada, com uma quantidade de proteína alta via carne de origem animal, bacon. E aí, a minha base de formação em oncologia e também olhando de forma geral, essa indicação não é perfeita. Não é para se fazer uma low carb através de carne vermelha, produtos defumados, porque esses compostos comprovadamente empurram a possibilidade e aumentam a possibilidade para alguns tipos de câncer, como mama, cólon, a gente tem uma relação. Então, não são essas escolhas. É uma dieta hiperproteica, com uma característica de ter mais proteína e mais gordura boa, mais proveniente de alimentos que são alimentos corretos. Por exemplo, peixes de carne branca. A gente tem uma relação aí também com o uso de peixes que são ricos em ômega 3, mas o nosso salmão é de cativeiro, não é de águas frias. Abacate. Óleos vegetais são fantásticos. Para menopausa, óleos de chia e linhaça são fantásticos para vocês usarem como um excelente modulador durante o dia, ingerindo esse óleo, acompanhando almoço e jantar. Então, dentro dessa estratégia, sim, e o ideal, obviamente, que não faça em casa, sozinho, seguindo esses tutoriais e essas orientações, que pode ser que isso não seja feito para você. Eu não posso colocar uma pessoa em jejum e ela não se adapta, começa a sentir irritabilidade, dor de cabeça, fadiga. Isso é porque a gente chama que a mitocôndria está mimada, ela não está acostumada com isso. Então, a gente vai ter que fazer com que, primeiro, a mitocôndria se acostume com isso, para depois você entrar num processo de detoxificação e se sentir melhor. Dieta vegana, vegetariana para o período da menopausa. Adianta, não adianta? Serve? Recomenda? É muito fantástico essas opções. Eu normalmente respeito muito e pergunto para aqueles veganos e vegetarianos que eu acompanho ou aqueles que estão. Tem muitas pacientes que fazem diagnóstico de câncer e chegam no consultório: eu quero ser vegetariana, eu quero ser vegana.
quais são os seus propósitos, né? Quais são? Eu estou com um caso agora de uma paciente pós-câncer que está extremamente depletada, sarcopênica, com consumo de massa muscular absurdo, porque ela entrou numa opção, por respeito aos animais, de uma dieta vegana estrita. Há 10 anos ela faz isso. Hoje ela já tem lesões de massa muscular e também ósseas, né, patelar, por conta dessa escolha dela e fez de forma inadequada. E aí ela me procurou porque ela quer voltar atrás e a gente teve, eu falei, você quer? Tem como eu prescrever para você ficar só com dieta dessa? Não, eu quero, porque eu tô vendo o que eu fiz com o meu corpo. Então, tem estudos fantásticos falando de opções, sim, vegetarianas, veganas, e um relativamente recente que fala que dieta pesco-vegetariana, o que é isso? Dieta vegetariana e a pessoa come peixe. Tem uma incidência muito menor nesse grupo de virem a ter câncer de cólon. Menos incidência ainda do que aqueles veganos ou vegetarianos estritos. E aí, não façam isso sozinho em casa, igual criança a gente fala, tirem as crianças da sala, não façam isso, porque aí, o que eu falo, como nós somos, eu sou onívora, eu como carne de origem animal. Quando eu tô nervosa, tenho um monte de aula para dar, não tô com tempo, tô com 2 crianças, blá, 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 o que a gente faz? É comum isso, gente, a gente come menos, come mal, come rápido, não dá tempo para fazer uma salada de rúcula, de agrião, botar manjericão em cima. A gente imagina quem faz a opção vegetariana ou vegana. Tem que ter um capricho com a alimentação, porque se não tiver, os aminoácidos, que são as proteínas ingeridas, vão estar baixos. Se a Carol falou que a gente perde estruturação, a gente vai perder essa estruturação muscular, porque a gente vai fazer consumo de massa muscular, o que é comum já durante a menopausa. Então, a gente vai acelerar isso. Então, tem que ser uma ingestão alta de aminoácidos de origem animal, de origem vegetal, desculpa, e diariamente. Não pode descansar, não. E aí, para alguns que trabalham, tal, pode ser mais difícil. Aí tem que preparar tudo no final de semana, enfim. Mas são excelentes opções, porque são opções limpas, né? E de respeito também, caso alguém aqui me pergunte, que perguntou, seja em relação a isso, respeito ao meio ambiente, aos animais, enfim, eu acho nobre. Vou responder 2 questões só, se a Fernanda quiser complementar, e depois vou te perguntar uma coisa, Carol, que vem aqui. Tamoxifeno, um tipo de reposição, acelera a menopausa? Olha só, gente, para quem não é paciente oncológico, o tamoxifeno é uma substância para tratamento do câncer de mama. Na realidade, a gente chama ele de anti-hormônio. O que a gente quer é que o hormônio não seja produzido, tá? Então, a gente retira aquele hormônio. Então, sim, ele vai dar efeito de menopausa, tá? Às vezes, o paciente jovem que usa o tamoxifeno faz aqueles efeitos dos fogachos da menopausa. Anticoncepcional aumenta risco de câncer de mama? Não. Existe um trabalho recente, de 2019, uma publicação que esse aumento desse risco, quando a gente vai para a parte quantitativa, quando a gente conta, na realidade, quantas pessoas são a mais, ele não é desprezível, mas a gente não vai deixar de passar anticoncepcional em função deste trabalho. Carol, me perguntam aqui, existe alguma idade para começar a fazer os tratamentos estéticos na face? A gente espera para entrar na menopausa ou adianta, por exemplo, assim, tipo 40 anos, começar a tomar colágeno e entrou na menopausa, preenche, botox, puxa, estica, ai, vamos lá. Não existe uma idade assim, específica, não. Porque... Voltando, o envelhecimento começa lá na infância. Quando nasce. Então, a gente vai... E cada um tem uma genética, tem um comportamento ao longo da vida, então isso influencia. O quanto de sol que você pega, né? A gente sabe que o sol, ele tem o poder de ir lá embaixo da nossa derme e depletar o colágeno, né? Então, às vezes a pessoa vem aqui com uma qualidade de pele muito ruim no rosto, nos braços, e fala assim, isso é da idade, né, doutora? Eu falei, não, isso daí é do sol, olha a sua barriga. E a barriga, perto do braço, né? Mutou ela. Mutou. Aí, vai. Foi.
Foi. E a barriga, aquela pele lisinha, né? Barriga ou outras áreas, bumbum, área que não foi exposta, né, cronicamente. Uma pele totalmente de qualidade diferente, uma pele muito mais bonita, sem mancha e viçosa, diferente, né, das peles irradiadas. Desculpa. E isso, essa diferença a gente vê, e não é a idade, é o sol, né? Então, o sol, ele tem esse poder. E aí, ao longo da vida, né, você pegou muito sol, então você vai chegar antes, né, lá para os 30, você já vai ter uma qualidade de pele pior. Fora a genética, que influencia muito também, né? A gente nasceu com uma genética para atingir um objetivo, né? Para atingir um alvo lá na frente, dependendo da sua carga genética de pai e mãe, o que você herdou de cor de pele, de fibra muscular, de tudo isso, né? A gente sabe que tem pessoas que naturalmente são mais durinhas, né? E pessoas que naturalmente já são mais flácidas. Isso acontece, isso é a nossa genética. E aí a influência do meio ambiente, que tem a ver com não só o sol que eu acabei de falar, mas também a alimentação, né, Patrícia? Também exercício, poluição, você vive num lugar super poluído, você passa alguma coisa que te ajuda nessa poluição, você se trata, não trata, então isso tudo influencia. E aí, a partir dos 35, mais ou menos, independente da menopausa, que pode vir até, né, uns 10 anos depois ou mais, a gente já sente o peso de algumas coisas, né? Então, assim, tem gente que começa a fazer preventivamente. Então, começa já a incomodar um pouquinho as ruguinhas de movimento, né? Já começa a fazer o Botox meio que preventivo, porque aí você não vai deixar aquilo marcar, né? Ontem mesmo, uma paciente, ela falou assim, doutora, ela tem 32 anos. Aqui, tá começando a me incomodar, porque eu estou fazendo muito esse movimento, mas a minha mãe tem isso aqui extremamente marcado. E eu não quero ficar assim, né? Então, eu posso começar a fazer? Pode, ela pode começar a fazer, ela tem 32 anos. E, como eu falei, não é uma chave, né, gente? Peraí, agora menopausa, pronto, tem que subir tudo. Não, é muito mais fácil a gente prevenir, isso é consenso entre todos os dermatologistas, cirurgiões plásticos, né? É muito mais fácil você prevenir uma queda, um problema que pode acontecer, já sabendo desse processo, né? A maioria das pessoas envelhece muito parecido, né? De maneira muito parecida. Então, a gente já sabe as alterações que vão acontecer. É muito mais fácil a gente prevenir, ou seja, começar cedo, do que a gente tentar colocar tudo para cima depois. Primeiro que você vai gastar muito mais, né, de produto. Se você começa a fazer um preenchimentozinho já lá para os 30 e poucos e tal, um estimulador de colágeno, você vai chegar lá na frente melhor, precisando de menos coisa, né? E com uma possibilidade de melhora também maior, porque você vem se cuidando, né? É muito mais fácil prevenir. Então, não tem uma idade certa e o ideal não é isso. Não é, peraí, eu estou esperando a minha menopausa para eu começar a fazer as coisas. Não. Comece antes, como eu falei, pelo menos com os cuidados básicos, que isso vão fazer diferença lá na frente, tá? A gente, às vezes, é muito... não, isso não vai acontecer comigo. Não, minha mãe tem a pele boa. Mas e o comportamento da sua mãe? Primeiro que a genética, ela não é assim, né? Minha mãe tem a pele boa, vou ter também, ponto. Não. Você herda a genética e que ela é multifatorial. A genética da sua mãe, do seu pai, de outros antecedentes, mas ela é multifatorial e depende do seu comportamento também, que tem a ver com a alimentação também. E aí a gente vai expressar aquilo ou não de acordo com o nosso DNA. Cada um tem um único. Carol, só mais uma pergunta aqui. Eu sei que a Fernanda está com uma pergunta no privado. Carol, é verdade que as corredoras têm mais tendência à flacidez no rosto, o tal despencar? Gente, ainda bem que eu não sou corredora, tá? Teoricamente tem sim. Tem, porque acaba que aquele movimento acaba fazendo com que escorregue mais. Elas têm menos gordura ainda. Então, imagina, se a gente com gordura normal, né, a distribuição de gordura no corpo, a gente já sente isso daqui. Imagina uma pessoa que tem um percentual de gordura muito baixo. Geralmente, os corredores têm, né, percentual de gordura muito baixo. Então, isso, e um metabolismo mais acelerado. Então, isso faz, sim, com que o rosto sinta mais e pode cair, sim, mais rápido.
Aí, aquela, socorro, tô lascada. Fernanda, você tem uma pergunta no privado. Mulherada, a gente está indo para 1h10 já de evento. Fernanda responde, mulherada, acelera aqui se tiver mais perguntas, que a gente já está em reta final. Me perguntaram aqui sobre incontinência urinária, novamente, né? Porque nunca engravidou, mas faz exercício de pular corda e jump e sente a perda. Só nessas 2 ocasiões. E quer saber se precisa fazer a cirurgia porque a avó e a mãe precisaram fazer. Bem, eu não sei a idade, mas o que eu recomendo é que você tenha que estimular mais esse colágeno e fazer exercício perineal. Se tiver alguma flacidez maior, aí a gente tem que operar mesmo. Mas tem que ver o seu status hormonal, em que pé que está isso, e examinar para ter uma ideia se é cirúrgico ou não. Mas o estímulo ao colágeno, ele pode ser feito, como a doutora Carolina falou, desde essa época, né? 30, 35. Na região genital, eu recomendo que possa ser feito a partir de 35 anos. Porque realmente é o que eu falei, a perineoplastia cirúrgica, ela pode nunca ser necessária se a gente for dando esse estímulo, como é a mesma ideia do Botox, né, Carol? Que aí a mãe dela tinha essa ruga marcada, ela já está querendo fazer agora para que isso não se acentue com o tempo e ela não precise fazer um preenchimento ou uma plástica no futuro. E a gente esquece muito da musculatura da nossa pelve, que é uma musculatura forte, igual o nosso braço, e voluntária. Então, se você não vai exercitando, tá? Sabendo fazer a contração, relaxamento, ela vai ficando flácida mesmo. E não tem, como eu falei, um mecanismo ali na vagina, como também não tem na uretra, de fechamento consistente como tem no ânus. Então, a gente tem mais facilidade dos prolapsos, tanto do útero, da vagina e do reto. Então, a gente tem que cuidar disso pra caramba. Não se esqueçam disso. Os exercícios de Kegel devem ser feitos sempre. Tá bom? Exercício com anel de pilates é indicado para fortalecer a parte pélvica? Anel de pilates? Veio assim a pergunta. Com o anel de pilates. Talvez seja aquele que a gente coloca entre as coxas, assim, e aí faz a força, tipo uma rodinha dura. Isso, ela respondeu sim. Ah, sim, se você souber fazer, fazendo a contração do transverso, do abdômen, mais do assoalho, e geralmente o pilates a gente faz com físio, sim, fortalece. Mas eu acho importante vocês saberem fazer o movimento de relaxamento, que é o que eu chamo de coordenação. Tem um monte de mulher que sabe fazer a contração, sustenta bem, mas não relaxa. Então, isso acaba dando um descompasso que pode dar alteração urinária também. E às vezes não tem nada cirúrgico, gente, é só uma correção fisioterapêutica ali do assoalho e resolve. Ótimo. Mulherada, a ideia geralmente, assim, a ideia desses encontros, bom, primeiro que é um top aqui, tops, né? Dessas mulheres todas. Não sei por que eu selecionei só mulheres, eu acho que foi ao acaso, né? Mas assim, gente, a ideia é sempre o autocuidado. Quem vem aqui no consultório sabe o tanto que eu vou chicoteando. Gente, atividade física, é o autocuidado, é se conhecer, é fazer exame de rotina, é fazer a prevenção, é se tocar, é tomar cuidado com a alimentação, é estar dentro do peso. Não precisa ser Miss Brasil desfilando em passarela, mas tem que estar com o seu peso ajustado à sua altura, uma alimentação saudável. Eu acho que é um todo, é um contexto, né? Sempre o autocuidado, nunca esquecer de mulher como mulher, né? Porque a gente acaba focando em maridos, filhos e pais e trabalho e a gente esquece da gente. Então, sempre esse autocuidado, sabendo que essa evolução ela é fisiológica e existem maneiras aí para tentar contornar, suavizar esse período que todas nós passaremos, umas com mais sintomas, outras com menos sintomas. Eu queria saber das participantes se tem algum profissional de saúde que queira fazer algum comentário, que queira acrescentar alguma informação. Sei que Vanessa está aí, alguma coisa com relação à atividade física. A gente não tem muito tempo, vai ser 1 minutinho. Eu não sei se eu estou com algumas outras ginecologistas aqui, eu não tenho acesso a todas, mas está cheio o evento. Alguém quer fazer algum comentário, quer abrir o microfone, dar um oi, fazer algum comentário que acrescente mais alguma informação para essas mulheres maravilhosas? E não fique inibido. Não fique inibido, Vanessa gente. está fazendo unha. Vanessa está fazendo unha. Mas Vanessa pode falar fazendo unha, qual é o problema? Olha só, que bom, autocuidado, né? Alguém quer fazer algum comentário? Mulheres?
Mulheres de 80 anos em atividade sexual precisaria de reposição hormonal? Ajuda com uma parte do organismo? Eu sou. Desculpa, só essa pergunta. Mulher de 80 começar a fazer a reposição hormonal agora não serve, não adianta. A reposição hormonal ela tem que começar no início. Começaram os sintomas, ou acabou a menstruação, começar aquela fase estranha, estou me sentindo estranha, não sei muito bem o que é. Esse é o momento ideal, tá? O momento ideal é janela de oportunidade. Pausa e os primeiros 5 anos de tratamento. Isso é aí que vai ser o tchan. Agora elas estão todas soltas. Aqui. Já começou um monte aqui. Obrigada, papapá. Tem uma pessoa que eu acho que quer falar. Eu sou Tem uma Lila Almeida. cardiologista que agradece por todos os esclarecimentos. A nossa fofa Letícia, querida. Eu sou Lila Almeida. Lila, quer falar, Lila? Lila Almeida, tenho 75 anos, já tive câncer de mama. Você sabe disso, né, Julinha? Ô, Lila é profissional, é gineco. Deus abençoe a todos por este momento. Eu Lila é minha paciente também. Sou tua paciente também, Carolina. É linda. Coisa mais linda. Sim. Pois é, maravilhosa. Eu queria acrescentar que o equilíbrio espiritual também acrescenta muito, viu? Perfeito. Principalmente neste período de pandemia, das nossas dificuldades, não é? Então, das nossas fraquezas, a gente agradece esses anjos que Deus coloca nas nossas vidas, para a prevenção principalmente. Tá? Então, precisamos fortalecer o nosso espírito. A nossa alma é que tem que mandar no nosso corpo para aguentar essa barra, viu, gente? Então, eu queria deixar esse meu acréscimo para todos e agradecer a todos aí, tá ok? Um grande beijo. Excelente comentário, Lila. Excelente colocação. Muito, muito, muito ajustada, realmente. Gente, tem milhões de elogios aqui, maravilhosas, shows, vocês são ótimos, adoro. Gente, sábado de manhã, ainda por cima, né? Maquiadas de brincão, linda, maravilhosas, só maravilhosa live. Arrasaram, arrasaram, arrasaram. Mulheres, olha... Obrigada. Obrigado. Querem finalizar? Querem fazer algum comentário final? Querem dar uma encerrada? Paty, Fernanda... Não, só agradecer a presença de todo mundo. Obrigada a todas vocês. Obrigada, Júlia, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Carol e Fernanda. Eu amei. Vamos fazer fila nesses consultórios tudo, gente. Eu já quero cada uma, todas as coisas. Olha, eu prestei tanta atenção, assim, eu estava assim, embevecida com as duas, que na hora eu até falei, agora sou eu. Foi maravilhoso. Assim, agradeço muito a Júlia, o convite, assim, a parceria da equipe. E, mulheres, um último recado. Não esqueçam da vida sexual de vocês. A mulherada acaba esquecendo, tipo, vira uma coisa que já foi, já não faz mais parte da minha vida. Não façam isso. A nossa vida sexual é fundamental para a nossa qualidade de vida, para a parceria que a gente para a melhoria dessa nossa relação. Não esqueçam disso, tá? E tem soluções diversas, cada vez surgindo outras, e a gente está sempre indo atrás para que isso não se perca, tá? Fiquem com Deus, foi muito bom estar aqui com todas vocês, um excelente final de semana. Carol? Também, queria agradecer, deixar o recado realmente de que vocês se cuidem em todos os aspectos, né? A gente se cuidar é muito bom. Antigamente, a gente, 40 e poucos anos, né, tem uma manchete clássica aí do jornal antigo, uma velhinha de 40, um jornal de uns anos atrás, uma velhinha de 42 anos, sei lá, foi atropelada, sei lá o quê. Enfim, hoje em dia a gente não está nem um pouco, né, velhinha com 42, com 50, até com 60 anos. Né? Ninguém está parecendo velhinha mais, né? Que é a idade, teoricamente, né, 60, 65, que você começa a ter aqueles privilégios dos idosos, né, aqueles benefícios, mas tem muita gente aí dando show de bola porque se cuida, porque presta atenção em si e vai nos pontos certos, né? Como eu falei, o autocuidado, a maturidade, então a gente começa a se alimentar melhor, a ter mais prazer nas coisas, na vida sexual, ter mais prazer nas pequenas coisas da vida e se cuidar, que é muito prazeroso e é pra gente, né, gente? A gente tem
sempre tem que estar em primeiro lugar para a gente. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, a todos que assistiram, um beijão e bom sábado e bom final de semana. Mulheres, super obrigada a vocês por toparem aí de participar. Obrigada por todas que participaram, todos os elogios, as perguntas. Assim, a gente faz isso de coração, a ideia é sempre informação, acabar assim com alguns mitos, né? Deixar a coisa bem clara. Isso é fundamental, tá? Tati, eu sei que você está por aí, queria que você aproveitasse e fizesse uma fotinho aqui nossa, para não aparecer aqui a máquina nem nada. Meninas, sorrindo. Gente, doutora, vamos pedir para todas abrirem a câmera. Opa, então vamos embora. Se todo mundo... Aí a Tati, a Tati apareceu. Abrir a câmera. Podem todas abrir a câmera. Quem estiver por aí, gente. Registro. Que a gente faz o registro de todas juntas. Todo mundo abrindo câmera, que a gente pode mandar beijo, coração. Tati faz uma foto bacana. Você tá aí, meu amor. Adriana, lindona. Aí tá todo mundo se encontrando, se vendo, né? Eita, muita mulher. Ó a Monique aí. Monique também tá aí. Monique, tô calma hoje, né, Monique? Tô calmíssima hoje, né? Mulherada linda, super obrigada. A minha irmã, com a minha sobrinha. Leste maravilhosa. Obrigada pela minha presença. amiga, minha relação mais estável, minha amiga desde 1810, aniversariante, gostosa, linda, maravilhosa. Mulheres, super obrigada. Se eu for falar aqui de cada uma, vou encontrando cada uma, vou falando, a gente vai até meio-dia, né? Mulheres, beijão. Super, hiper obrigada. Beijo, foi ótimo. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe a todos. Beijo. Beijo, Autocuidado, beijo. sempre. Sempre.